Boa noite, pessoal. Vamos começar então a aula de hoje. A aula de hoje eu estou pensando em fazer o seguinte esquema, né? A gente vai começar a fazer exemplos dos conceitos que a gente viu na aula passada, né? Que foram os conceitos de energia potencial que a gente construiu a partir da propriedade dos campos conservativos, né? Só campos conservativos podem ter energias potenciais associadas, né? E a gente definiu também energia mecânica, né, e viu que a variação da energia mecânica num sistema que está sujeito a forças conservativas é uma quantidade conservada. A gente vai dar uma olhada um pouquinho mais sobre que condições específicas eu vou ter conservação da EMEC. Né? A gente vai analisar como é que é a cara da energia potencial para que a energia mecânica seja conservada. Eu vou depois fazer algumas aplicações da conservação da energia mecânica para resolver problemas práticos, né? E no final da aula eu vou desenvolver um pouquinho como é que a gente pode entender qualitativamente, né, o movimento de uma partícula ou de um sistema através do gráfico da energia potencial. Então, se eu sei que o sistema conserva energia mecânica, eu consigo usar, analisando o gráfico da energia potencial, eu consigo analisar qualitativamente, né, qual é que é o movimento da partícula em todo o espaço, e até, em alguns casos, eu consigo resolver a equação de movimento via conservação da EMEC, analisando o potencial. Então, só para lembrar os conceitos que a gente viu na aula passada, né? Um dos conceitos que a gente viu foi a relação entre força conservativa e o gradiente de uma energia potencial, que a gente definiu bem na aula passada, né? Uma função das coordenadas e, eventualmente, explicitamente do tempo, né? Isso é uma propriedade geral para campo conservativo, porque se eles são irrotacionais, então se o rotacional é zero da força, eu consigo escrever essa força em termos do gradiente de uma função escalar. A gente derivou uma consequência relativa ao trabalho, né? Então, se a força conservativa está realizando trabalho sobre a partícula, o trabalho realizado é o negativo da variação da energia potencial, né? A gente pode combinar os dois teoremas, né, o teorema trabalho e energia cinética, e o que a gente viu na aula passada, que é a relação entre trabalho realizado por força conservativa e variação da energia potencial. A gente consegue mostrar que para sistemas conservativos isso aqui é verdadeiro, né? Ou seja, a variação da energia cinética corresponde a uma variação de mesma ordem para a energia potencial, ou seja, o sinal menos quer dizer assim, toda vez que eu aumento a energia cinética da partícula, automaticamente, se a EMEC é conservada, né, a energia potencial vai diminuir e vice-versa. Né? Ou seja, a variação da energia mecânica de um sistema que está sujeito à força conservativa é zero, desde, claro, que o U não dependa explicitamente do tempo. Então, a gente definiu o que é EMEC, né? É a soma da cinética mais as potenciais, eu posso ter mais de um campo conservativo, né? Se eu tenho só um campo conservativo, aqui é apenas um, mas se eu tenho mais de um campo conservativo, eu já vou fazer alguns exemplos daqui a pouco, eu tenho a somatória das energias potenciais, né, associada a cada campo conservativo. Se eu tenho, no meu caso, no meu problema, né, um mix, né, de forças conservativas e não conservativas, a gente mostrou na aula passada que o trabalho realizado pelas forças não conservativas está relacionado com a variação da energia mecânica. Tá? Então, aqui é o caso, como tem força não conservativa, a energia mecânica não vai ser conservada, eu vou transformar a energia mecânica em outro tipo de energia que não é cinética nem potencial, né? E essas duas coisas estão relacionadas. Né? Então, o trabalho realizado pelas forças não conservativas tem a ver com a variação da EMEC. Esse é o resumo da teoria que a gente obteve na aula passada. Então, eu vou fazer vários exemplos, né, e depois vou definir para vocês em que condições a energia mecânica vai ser conservada. Né? Então, o meu primeiro exemplo de hoje, aplicando os conceitos da aula passada, né, qual é que é o trabalho realizado por uma força de atrito cinético. Aqui é interessante, né? Eu estou com um objeto aqui numa superfície, essa superfície eu tenho força de atrito, claro que eu estou fazendo um deslocamento do corpo de um ponto 1 até um ponto 2, seguindo, claro, um caminho, né, que eu estou chamando de caminho C, e as forças que estão atuando aqui, claro, são a força peso, a força normal, não vão influenciar aqui o movimento, e a partícula está se deslocando em cima dessa trajetória, o tamanho total do deslocamento aqui é L, tá, sobre esse caminho C, e
Aqui, especificamente, eu tenho força de atrito cinético acontecendo, certo? É o caso onde eu tenho uma força de atrito. A força de atrito cinético, a gente conhece a expressão do módulo dela, né? Ela tem a ver com o coeficiente de atrito cinético e o valor da força normal, módulo, né, da força normal. Do ponto de vista de vetor força de atrito, né, o vetor força de atrito tem esse módulo, né, μ vezes n, e a direção e o sentido do vetor força de atrito é sempre contrária ao movimento, né? Então ela é contrária ao vetor v. Então está claro que a direção e o sentido da força de atrito cinético é contrária menos v chapéu, né? Contrária à direção de movimento, que é a direção do vetor velocidade, e essa direção é designada pelo versor, né? O vetor unitário v chapéu. Então é sempre contrária à direção de movimento. Né? Por que isso é importante entender qual é que é a direção da força de atrito, direção e sentido, né? Porque para calcular o trabalho realizado pela essa força de atrito, eu vou precisar calcular o produto escalar força de atrito com o vetor elemento de deslocamento, né? O dr, o vetor dr, certo? Então eu vou dar uma olhadinha qual é que é a cara do vetor dr nesse caso. Lembra que o vetor dr, que é o vetor deslocamento infinitesimal na direção do movimento da partícula, né? O vetor dr ele é paralelo, é um vetor paralelo proporcional ao vetor velocidade. Então, o dr aponta na direção do vetor velocidade, porque ele é o caminho, que o vetor velocidade dá o caminho. Lembra que o vetor velocidade é sempre tangencial à trajetória da partícula. Então, esses dois vetores aqui são paralelos, né? Se eles são paralelos, eu consigo calcular explicitamente o produto escalar desses dois vetores, né? Do dr e do v chapéu. Lembrando que o v chapéu é um vetor unitário, né? Aqui da definição lá na geometria analítica de produto escalar de dois vetores, v chapéu e dr, né? O módulo bom, aqui está o módulo do primeiro vetor, que é o módulo de v chapéu, módulo do segundo vetor, que é o módulo do vetor dr, cosseno do ângulo entre v chapéu e dr, eu já mostrei para vocês ali que eles são paralelos, né? Então o cosseno aqui vai ser de 0 graus, né? E lembrando também que o vetor v chapéu é um vetor unitário, então o tamanho dele é tamanho 1, o módulo dele é módulo 1, e o módulo do vetor dr eu vou chamar de dr escalar, tá? Então dá para entender que v chapéu escalar dr é só dr escalar, o elemento de deslocamento em cima da trajetória da partícula. Né? Então aí tá tudo pronto para calcular este produto vetorial, né? O produto escalar, perdão. Força de atrito escalar dr basicamente dá esse valor aqui, porque eu estou fazendo o produto escalar do menos v chapéu com o vetor dr, onde o vetor dr é proporcional, está na mesma direção da velocidade. Então eu consigo mostrar explicitamente quanto é que dá. Claro, depende do módulo da força de atrito, o sinal menos vem da direção e sentido da força de atrito, e o dr é o tamanho do vetor dr em cima da trajetória da partícula, infinitesimal. Né? Bom, se eu quero calcular o trabalho para ir de 1 até 2, sobre um comprimento L, naquele caminho C ali, né? Eu vou ter que calcular, então, a integração do FDR, coloco aqui explicitamente o FDR. A integração aqui vai ser só no DR, né? Ou seja, o elemento infinitesimal de comprimento ou de deslocamento, como o deslocamento total é Lagrange, é o tamanho da minha linha que eu vou alcançar de 1 até 2, né? Isso me dá o valor do trabalho realizado pela força de atrito cinético como sendo menos μ normal vezes L, que é o comprimento da curva. Né? O sinal menos está aqui dizendo que a partícula está realizando trabalho sobre a força de atrito cinético. Né? Lembra que a gente analisou o sinal do trabalho, né? Se o sinal é negativo, significa que a partícula está se deslocando contra o campo de força, ou a força aplicada, que é a força de atrito cinética. A força de atrito cinética, ela diminui a velocidade da partícula, né, até eu ter o repouso. O meu segundo exemplo é de um sistema massa-mola, mas é não horizontal, e sim vertical. Então, tem uma mola verticalmente colocada aqui, né? Então, eu tenho uma partícula, um objeto de 2 kg de massa, né? E ela está conectada, então, com uma mola. Vou mostrar aqui.
molas com uma certa rigidez. O K da mola, né, o coeficiente da mola, é 2 kN por metro, essa é a propriedade dessa mola, né? E quando a mola está indeformada, o tamanho dela é 40 centímetros. Tá? Então é um objeto aqui que está levantado quase meio metro do chão, através de uma mola potente aí, né? Para aguentar esses 2 quilos, certo? O tamanho da mola, então, indeformada é 40 centímetros, 0,4 metros, um pouquinho menos que meio metro. Eu vou puxar essa mola 10 centímetros para cima, certo? 10 centímetros para cima, que eu vou chamar de ponto A. Então, ponto A é quando eu puxei a mola 10 centímetros para cima a partir do indeformado. O indeformado tem tamanho L, puxo para cima, que eu estou chamando de H aqui, né? Puxo para cima 10 centímetros. Então, a mola lá no ponto A, ela vai estar esticada, certo? E eu vou soltar do repouso. Solto, e aí eu vou querer calcular qual é a velocidade dessa partícula quando ela volta para o tamanho L, ou seja, volta para a distância, pelo tamanho da mola quando ela está indeformada. Obviamente, como ele já está caindo, tem campo gravitacional e tem força elástica, tem duas forças puxando esse objeto para baixo, né? Tem 2 campos de força, 2 forças aqui. Força gravitacional, claro, força peso, e a força elástica, né, da mola, certo? Mas eu quero então calcular quanto é que é no ponto B a velocidade se eu partir do ponto A, onde eu estiquei ela 10 centímetros do nível deformado, quanto é que ela vai ter de velocidade, né? Ou partindo de velocidade zero, partindo do repouso. Este caso aqui, a gente consegue usar a conservação da energia mecânica para resolver o problema, né? Ou seja, para obter a velocidade da partícula no ponto B, né? Aqui a gente tem 2 campos de força, tanto o gravitacional quanto o elástico, né, da mola. São campos conservativos, o campo elástico da mola é proporcional ao deslocamento da mola, né, é o menos kx quadrado, né, o menos kx é a força de lei de Hooke, né, força de Hooke, e eu consigo saber também quem são as energias potenciais associadas a essas duas forças. Né. No caso da força gravitacional, eu tenho uma energia gravitacional, né, energia potencial gravitacional, que depende da altura, né, aqui no eixo dos Y, né, da altura que o objeto está. O mgy, aqui no meu sistema de coordenada cartesiano, onde o Y aponta para cima. Né. E no caso da força elástica, eu tenho uma energia potencial elástica, né, que a gente consegue calcular, a gente conhece, né, que é proporcional a quanto foi elongada ou comprimida a mola a partir do deformado ao quadrado, né? Então, o x que está aqui não tem nada a ver com o eixo do x, né? Esse x que está aqui, no caso da mola, é a distância de deformação, né, a partir do indeformado da mola, né? Mas a dependência é com o quadrado da deformação. Né? Ou seja, o x aqui é a distância até o ponto de equilíbrio. Né? Se eu tenho duas forças conservativas, esse sistema aqui vai conservar a energia mecânica, então eu posso calcular a energia mecânica no ponto A e no ponto B, em qualquer em qualquer configuração aqui. Neste caso, como eu só tenho campos conservativos, né, o valor da energia mecânica vai ser sempre o mesmo, né? Então eu vou começar a calcular então a energia mecânica no ponto A. Então no ponto A a mola está esticada, todos eles estão no campo gravitacional uniforme da Terra, né? Então eu tenho 2 energias potenciais aqui na expressão da energia mecânica no ponto A. Eu tenho, claro, a energia potencial gravitacional, eu tenho a energia potencial elástica e também a energia cinética em A, como eu partir do repouso, a gente tem 0 para a energia cinética. Né? Aqui eu vou colocar as expressões explícitas, né, tanto da energia gravitacional, potencial gravitacional, e da elástica. No caso da energia potencial gravitacional, é mgy, né? Y medido a partir do solo, aqui eu estou assumindo y igual a 0,0 da energia potencial, né? A distância do solo até o ponto A é o tamanho deformado da mola L mais o quanto eu puxei a partir do deformado que eu chamei de H. Então, y total aqui para A é L mais H. No caso aqui, quando a mola está espichada por 10 centímetros, eu tenho energia potencial elástica, né, que é 1 meio de K,
x quadrado, onde x é a distância a partir do ponto de equilíbrio da mola, né? Então, aqui eu tenho h, esta distância que está elongada a mola, né, ao quadrado, certo? No ponto B é um pouquinho diferente. Aqui no ponto B, claro, eu tenho cinética, inclusive eu quero calcular a velocidade ali, né? E só energia potencial gravitacional, porque aqui no tamanho L, a mola está em equilíbrio, né? Certo? É a distância de equilíbrio para a mola, certo? A energia cinética aqui está escrita em termos da velocidade, né? 1 meio de mv quadrado, no ponto B, claro. E a energia potencial gravitacional, né? Para essa distância aqui, que é L, é mgl. Eu não tenho energia potencial elástica aqui, porque eu estou no indeformado da mola, ou seja, eu estou no ponto de equilíbrio da mola segurando o corpo B, né? Que eu já testei no início do movimento, onde é que é o ponto de equilíbrio, né? Esse ponto de equilíbrio é para uma distância L vertical. Bom, se não tenho variação da energia mecânica, né, eu posso então fazer a variação da EMEC, né? A energia mecânica do ponto B menos a energia mecânica no ponto A, isso tem que ser zero, ou seja, a variação da energia mecânica nesses dois pontos tem que dar zero. Então eu vou usar as duas expressões da EMEC, e essa relação ali da diferença das energias mecânicas vai dar esta expressão aqui, né? Que está escrita em termos da velocidade. Claro que aqui, quando eu faço a subtração das EMECs, né, eu vou ter termos em MGL que aparecem no ponto A e no ponto B que vão se cancelar, e aí vai sobrar só a contribuição MGH que está aqui, né? Então, a informação sobre o comprimento associado ao equilíbrio do sistema massa-mola vertical desapareceu quando eu faço a variação da EMEC, né? Bom, aí a gente isola a velocidade ao quadrado, né? Ou seja, multiplica ambos os lados por 2 sobre a massa, né? E aí a gente tem essa expressão, e aí finalmente consigo calcular quando é que é o módulo da velocidade no ponto B, né? Ela é raiz quadrada de 2gh, né? Mais k sobre m h2. Então está tudo escrito, o valor da velocidade no ponto B está escrito em termos de quanto eu puxei a mola para cima a partir do ponto de equilíbrio do sistema massa-mola vertical, e das propriedades da mola e da partícula, né? O K, o M e o campo gravitacional. Se eu colocar nas unidades SI as quantidades, né, que a gente precisa, eu vou usar então 9,8 metros por segundo ao quadrado para a aceleração da gravidade. O H é os 10 centímetros, se em metros é 0,1 metros, né? K sobre M, o cada mola é 2 kN por metro, né? 2 kg, 10 na 3, Newton por metro. A massa é 2 quilos, né? E de novo aqui eu tenho h ao quadrado, 0,1, né? Ou 10 centímetros ao quadrado. Numericamente isso dá quase 3,5 metros por segundo para a velocidade da massa quando ela está aqui passando pelo ponto B, lembrando que ela está se deslocando ainda. Claro que ela vai baixar, em algum momento ela vai subir de novo e vai ficar em movimento oscilatório, a solução do movimento dessa partícula aqui, ou desse objeto, é oscilatório, né? Se eu não tenho força dissipativa, vai continuar o movimento para sempre, né? O meu outro exemplo que eu quero fazer é o cálculo da energia potencial gravitacional, né? A gente já várias vezes, eu já mostrei acho na aula passada, eu já calculei isso usando o conceito de trabalho, né? O trabalho realizado, né, pelo campo gravitacional. Eu vou refazer ele de novo aqui, e para discutir um pouquinho com vocês a questão que a energia potencial associada a um campo conservativo, ela não é definida se eu não designar um ponto de referência, né, e o valor da energia potencial naquele ponto de referência, certo? Eu vou já fazer essa análise usando o campo gravitacional uniforme terrestre. Então, eu estou com uma partícula que está no campo gravitacional usual aqui terrestre, né? Campo uniforme, 9,8 metros por segundo ao quadrado é a aceleração. Eu vou estar aqui no sistema de coordenadas, a origem, o eixo dos y, que é o que me interessa aqui, mas eu posso ter os 3 eixos cartesianos, né? Estou mostrando só aqui no plano. Certo?
A partícula de massa m está sujeita ao campo gravitacional, está aqui a expressão da força gravitacional, módulo mg, apontando em sentido contrário ao versor J chapéu, que está nesse sentido, nessa direção e nesse sentido aqui. Né? Eu vou designar 2 pontos aqui para calcular o trabalho realizado pelo campo gravitacional sobre a partícula. Um, que é uma altura de referência que eu vou chamar de YR, o R de referência, né? E uma outra altura qualquer Y, genérica. Certo? Qualquer Y, mas eu vou designar uma certa altura de referência chamada YR. Bom, para calcular o trabalho, a gente já sabe, né? A gente precisa saber quem é o vetor dr, o vetor infinitesimal de deslocamento, né? E a expressão da força, né? Então, aqui no caso do plano, né, no movimento 2D aqui, o vetor dr é um vetor cartesiano que tem, com componentes cartesianos que tem essas componentes, né, dx, dy, que são os elementos de deslocamento na direção x e y. Né. A força está aqui, né, a gente sabe que é mg o módulo e sentido contrário ao sentido positivo dos eixos y. Né. Calcular produto escalar FDR, que é o argumento da expressão do trabalho, né. Produto escalar FDR é só multiplicar aqui, no caso, as componentes de direção a direção, né? Aqui as únicas que são não nulas, né, em ambos os vetores é só a direção x. Então, o produto escalar, basicamente, é dx multiplicado por menos mg, né? Perdão. Só na direção y, né? A gente tem componentes não nulas. Né? Na direção x não tem componente da força. Né? Então, aqui o produto escalar é basicamente o produto dy com o menos mg, né? E aí o produto escalar dá isso, né? Menos mg dy. Então significa que a integração para o cálculo do trabalho, para ir de yr de referência até y, aqui, né? Vai depender só da coordenada y, porque o produto escalar só depende da coordenada y. Né? Então aqui eu vou calcular então a integração de yr até y do produto escalar. Lembrando que trabalho realizado por um campo conservativo, que é o caso, né, que é a força gravitacional, está relacionado com o negativo da variação da energia, da função energia potencial. Claro, a variação nesses 2 pontos que eu falei. Né? Se eu escrever isso explicitamente, né, isso é o negativo do ΔG, o ΔUG. Isso é igual à energia potencial no ponto 1, menos a energia potencial no ponto 2, certo? Ou seja, é a energia potencial no y de referência menos a energia potencial em uma altura y qualquer, certo? Coloquei aqui a expressão do produto escalar, que a gente fez ali agora há pouco, e basicamente eu vou ter que fazer uma integração em y apenas. Isso tem que ser igual, então, a essa variação da energia potencial, em YR até y. Do lado esquerdo aqui a gente resolve a integração, é trivial a integração em dy, né, y menos yr, né, e do lado direito a gente já sabe o que vai dar, né, o negativo da variação da energia potencial. Muito bem, agora a gente vai isolar aqui quanto é que é a energia potencial em termos de uma distância vertical, uma altura qualquer y. Ou seja, a energia potencial gravitacional em termos das coordenadas, né, da partícula. Que no caso aqui só importa a coordenada y. Né? Então aqui é só isolar o y, né? O y então é a energia potencial calculada no ponto de referência, ou na altura de referência, mais mg, y menos y. Aqui explícito. Aí você consegue já ver aqui, dessa expressão, que a energia potencial para qualquer altura a partir do setup da minha sistema de coordenadas, né, ela só vai ser definida se eu disser quanto é que qual é, né, o ponto de referência, ou seja, a altura de referência, que é o YR, e mais, não basta isso, não basta designar qual é que é a altura de referência. Eu também tenho que saber, ou designar, qual é que é o valor da energia potencial nessa altura de referência. Em geral, tá? Em geral, quando a gente está usando campo gravitacional terrestre, nas proximidades da superfície da Terra, né, a gente considera que o
y de referência corresponde ao zero aqui, ou seja, corresponde ao zero da medida das distâncias y aqui no eixo dos y, né? Ou seja, a gente considera o YR, a altura de referência, como sendo o solo, e a gente está grudando no solo o meu sistema de coordenadas, né? O início dos y coincide com o solo, né? Com a superfície da Terra. Em geral, é essa a nossa escolha, e a gente designa que o valor da energia potencial neste ponto que eu escolhi como de referência, sendo zero. Se eu faço essa escolha, né, o ponto de referência y igual a zero, e o valor dela, da energia potencial gravitacional, neste ponto sendo zero, aí sim eu descrevo completamente, né, a energia potencial gravitacional em termos das alturas y. Aqui eu tive então que designar quanto é que era o valor de posição de referência e qual é que é o valor da energia potencial nessa posição de referência. Isso vai acontecer, isso que eu mostrei para vocês para o campo gravitacional, vai acontecer para qualquer força, para qualquer energia potencial. Ela só vai ser definida se tu designar um ponto de referência, né? E o valor da energia potencial naquele ponto de referência. Então, quando eu falo, a energia potencial é tal dependência, eu já sei de antemão onde está o meu ponto de referência e qual é que é o valor que eu designei para a energia potencial naquele ponto de referência. Pois, mas a gente vai fazer o caso do campo gravitacional terrestre para distâncias muito grandes, onde agora eu tenho variação com a distância, né, ou a lei do inverso quadrado da distância, né, para distâncias muito grandes da superfície, a gente pode recalcular a energia potencial gravitacional como função da distância, né, ao centro da Terra. Ela é variável, mas, de novo, vou ter que, aí nesse caso, do campo gravitacional muito longe, eu vou ter que escolher outro ponto de referência, que, em geral, a gente escolhe o ponto de referência como estando no infinito, né, ou seja, muito, muito, muito longe da Terra, e lá a gente designa que o potencial, a energia potencial gravitacional é zero. Então, para cada caso, a gente vai ter que analisar qual é que é a nossa posição de referência e o valor que a gente está designando para a energia potencial lá, né? Aqui eu tenho um outro exemplo, ainda com problemas clássicos, né, de mecânica, né? Aqui eu tenho um plano inclinado, sem atrito, então é um plano inclinado apenas com tem um atrito cinético, tem atrito cinético, então aqui eu tenho 3 forças, né? Então eu tenho um carrinho se deslocando sobre um plano inclinado, eu vou partir da 1, vou botar lá em cima no topo do plano inclinado no sistema de coordenadas, né? Eu vou escolher o eixo do X paralelo com a direção de deslocamento em cima do plano inclinado do bloco, né? A altura aqui é h, então a altura do plano inclinado é h. O deslocamento da partícula aqui, na verdade, esse objeto, né? É uma distância total d, eu estou designando toda essa trajetória que tem tamanho d. O ângulo é θ, obviamente eu consigo, por trigonometria, como tem um plano inclinado, né, eu consigo relacionar o seno do ângulo, né, o seno do ângulo θ com o cateto oposto aqui, né, que é o h, dividido pela minha hipotenusa, que é a distância percorrida d. É só para lembrar como é que eu construo o ângulo θ em termos da geometria aqui do plano inclinado. E o que eu quero calcular é qual é que é a velocidade que o bloquinho vai ter, né, depois partindo do repouso e repouso não, né, na verdade ele vai aqui, já está no caso do ângulo crítico, né, onde ele começa a se movimentar. Então o meu θ é pelo menos o ângulo crítico, né, para começar o movimento da partícula, né. Então ela vai começar o movimento e vai acelerar, né, e eu quero obter qual é que é a velocidade depois do deslocamento d. Neste caso aqui eu tenho 3 forças, né, que estão o esquema do diagrama de forças, né. Eu tenho o campo gravitacional, a força gravitacional, eu tenho a normal, né, que é uma força de vínculo, e eu tenho também a força de atrito cinético aqui no caso, né. São 3 forças atuando para a partícula, que tem a geometria de como é que eu relaciono o ângulo θ
para eu fazer as projeções do campo gravitacional, ou da força gravitacional, na direção X e na direção Y. Então, nesse caso aqui, como eu estava falando para vocês, eu tenho 3 forças, sendo que uma delas é não conservativa, né? É uma força dissipativa, né? Então, eu tenho uma conservativa, que é a força gravitacional, a gente tem uma não conservativa, que é a força de atrito cinético, e a gente tem uma força de vínculo, que é a normal, né? As forças de vínculo, aqui no caso é a normal, né? Todas as forças de vínculo, elas são sempre perpendiculares à direção de movimento, né? Então aqui meu bloquinho está descendo na direção X, e a força normal, né, que é a força de contato entre a superfície do plano inclinado e o objeto, né, é sempre normal a direção de movimento. Se ela é normal, a força é normal, a força de vínculo, né, é normal ou perpendicular à direção de movimento, o produto escalar dessa força de vínculo, o escalar dr, é zero. Isso significa que o trabalho realizado por uma força de vínculo sempre é zero. Então, elas não vão contribuir com o trabalho realizado sobre a partícula. Todas as forças de vínculo não realizam trabalho sobre a partícula, certo? Só quem vai realizar trabalho aqui são a gravitacional e a força de atrito cinético. Uma é conservativa e outra é não conservativa. Na aula passada, o finalzinho, acho que da aula passada, a gente relacionou o trabalho realizado pelas forças não conservativas sobre o sistema com a variação da energia mecânica, né? Então, no nosso caso aqui, a variação da energia mecânica vai estar associada com a variação da energia cinética e a energia potencial gravitacional, né? Que é a única força conservativa que está atuando aqui. Então, trabalho realizado pela força de atrito cinética, que é a não conservativa, vai ser igual à variação da energia mecânica do sistema, bloquinho plano inclinado, né? Bom, o trabalho realizado pela força de atrito cinético eu acabei de mostrar no exemplo anterior, lá no início, né? Acho que no meu primeiro exemplo, né? Ela é menos μ, a normal, o valor do módulo da normal, e a distância percorrida sujeita à força de atrito cinético, que eu estou chamando aqui de D, né? Isso é o lado esquerdo, o trabalho realizado pela força não conservativa. Isso tem que ser igual à variação da energia mecânica, ou seja, igual à soma das variações da energia potencial gravitacional e da energia cinética da partícula. Aqui eu calculei, então, quanto é que é a variação da energia potencial gravitacional, né? Final menos inicial. Energia potencial gravitacional final é zero, né? Porque eu estou em alturas zero aqui embaixo. Estou lembrando que eu estou designando que o meu y igual a zero é aqui embaixo, né? Na superfície aqui embaixo. E a energia potencial gravitacional inicial, que é lá no topo, eu estou com uma altura h a partir da Terra, né? Da superfície da Terra. E a energia cinética é escrita em termos da velocidade da partícula lá no ponto, né? Ponto D, né? No início do movimento não tem velocidade, então a energia cinética não contribui, não tem contribuição da energia cinética. E eu tenho energia cinética não nula lá embaixo, proporcional ao quadrado da velocidade da partícula. Aqui eu ainda só vou, da geometria do problema, eu vou reescrever H, a altura aqui, né? A altura que aparece na energia potencial gravitacional, em termos do ângulo θ e do deslocamento d. Então aqui eu só vou lembrar que eu posso escrever H como sendo d sendo θ, e a gente já conhece para um plano inclinado, né? Qual é que é o valor da energia potencial, valor da força normal, né? O módulo mg cosseno θ, né? Basicamente ela tem que ser igual à projeção na direção vertical aqui da força gravitacional. O objeto está em equilíbrio, né, na direção y, né? Então a normal tem que ser cancelada pela componente y da força gravitacional. Bom, fazendo isso, então, eu vou substituir o h por o ângulo e o deslocamento, né? E também escrevendo explicitamente o valor da normal aqui, né, em termos da massa, e do ângulo. Está aqui escrito explícito, né? Multiplico, aqui já isolei a energia cinética, né? Multiplico por 2 sobre n, aí eu tenho o valor do quadrado da velocidade,
E aí chego finalmente à expressão da velocidade da partícula quando ela se deslocou uma distância d sobre no plano inclinado sujeito a um atrito cinético, né? Ela depende da distância percorrida e, claro, da qual é que é o ângulo de inclinação do plano inclinado e quanto é que é o valor para aquela superfície do plano inclinado, o valor do coeficiente de atrito cinético. Então, eu consigo escrever explicitamente o valor da velocidade aqui no final do plano inclinado, né, quando eu chego perto do solo, né, quanto é que é o valor da velocidade. Aqui eu usei, então, argumentos de conservação. Perdão, eu usei argumentos da relação entre o trabalho realizado pela força não conservativa, que é a força de atrito, né, cinética, e isso, a relacionar isso com a variação da energia mecânica, né? E a variação da energia mecânica, basicamente, está associada com a variação da cinética e da potencial gravitacional. Aqui, esse outro exemplo é um exemplo onde eu quero determinar o valor da energia potencial, a função energia potencial em termos das coordenadas, né, x, y, z, se eu conheço a expressão da força. Tá? Então, aqui eu tenho a expressão do meu vetor força, na verdade, do campo de força. Você consegue ver que esse não é um... Para cada ponto do espaço, né, para cada coordenada x, y, z, eu tenho um vetor diferente. Então, eu tenho aqui esse F, na verdade, é um campo de força, onde para cada ponto do espaço, para cada ponto designado pelas suas coordenadas, eu tenho um vetor força associado. Então, é um campo de força. Essa é a cara do campo de força, né? Ele tem três componentes, né? Tem três componentes cartesianas, né? Tem componentes em todas as direções. E a partir desse campo de força, eu vou assumir já que ele é conservativo, né? Eu estou dizendo, mas eu vou mostrar daqui a pouco que ele é realmente conservativo. Então eu já estou assumindo que ele é força, que essa força é conservativa, esse campo de força é conservativo e automaticamente ele existe uma energia potencial associada com esse campo de força conservativo. Né? Mas como é que eu calculo a U, a energia potencial associada com esse campo conservativo? Bom, eu vou calcular através da definição da relação da força conservativa com a função energia potencial. Né? Força conservativa é igual ao negativo do gradiente da energia potencial, certo? Aqui embaixo eu estou escrevendo para vocês o lado direito e esquerdo dessa equação, porque essa equação é uma igualdade entre vetores. Né? Eu tenho no lado esquerdo o vetor força e no lado direito um vetor que é o negativo do vetor gradiente de U. Lembrando que o gradiente de uma função escalar é um vetor. Então, do lado esquerdo tem a vetor força, aqui, as suas componentes cartesianas, fx, fy, fz, que aqui estão explícitas quem são. Né? E no lado direito eu tenho menos o gradiente do potencial U. Gradiente do potencial U é um vetor que a gente aprendeu a calcular na aula passada, ou revisou na aula passada, né? É um vetor cujas componentes cartesianas são a derivada parcial de U relativa a cada uma das coordenadas cartesianas, x, y, z. A partir dessa igualdade vetorial, eu consigo, olhando direção a direção, né, a relação entre a componente da força numa certa direção e a derivada de U naquela direção. Então, aqui, comparando essas duas equações, eu consigo ver que Fx, né, a componente x da força, é igual ao negativo da derivada de U relativa a x, e a componente x da força, está aqui, é menos 2x. Componente y da força é o negativo da variação de U com y, está aqui a componente, é menos 2y, e, finalmente, a componente z da força é menos a derivada de U relativa a z, está aqui a componente da força, é menos 2z. Então, eu tenho a relação entre as componentes da força e o negativo da variação da U, da energia potencial, relativa a cada uma das variáveis. Então, eu tenho três equações, né, que relacionam as componentes da força com a funções escalares das coordenadas. Bom, vamos começar com... Aqui tem um sprint, né, que é x. Né? Se eu sei que del U, del x
é igual a 2x, né, que é a primeira equação que eu tenho aqui, né, na direção x, né, del u de x, del u del x, igual a 2x, os menos cancelam, né, aqui e aqui, né. Eu tenho esta relação, eu sei que a derivada da u relativa a x é 2x. Se eu integrar em x ambos os lados, eu vou obter isso daqui, né, a u de x, y, z, é igual à integral de 2x dx. A integração aqui é unidimensional, que é a integração em x, né? Isso é x quadrado, né? Na verdade é 2 vezes x quadrado sobre 2, né? Isso dá x quadrado, mais constantes de integração, porque aqui eu não coloquei os limites, né? Então, mais constantes de integração. As constantes de integração aqui, não, na verdade, não precisam nem ser constantes. Pode ser constantes, né? Mas lá pode ser qualquer função que dependa de x, de z e de y, né? De z e de y. Quando eu derivar isso em x, vai me dar sempre 2x. Né? Então, aqui, o papel da constante de integração está com uma função genérica qualquer de z e y, certo? Eu também sei que del u del y é igual a 2y, mesma coisa. Integro em ambos os lados em y, eu vou ter esta equação. Claro, eu vou ter novamente a integração mais constantes de integração, né? A integral aqui de 2y da y quadrado e uma constante de integração ou uma função de x e z, né? Ou seja, não pode ser da variável que eu estou integrando, né? De x e z vão ser o que restou da integração indefinida aqui, né? E finalmente a gente tem del u del z, valendo 2z, né? Faço a integração em z, e o que eu obtenho é z quadrado, né? Mais uma função de xy, no caso geral. Se eu combinar essas informações que eu obtive, né? U é x quadrado, e U é y quadrado, e U é z quadrado, mais funções com essas caras aqui, né? Eu consigo ver que a cara da expressão da energia potencial para aquele campo de força conservativo ali tem essa cara aqui como função das coordenadas, né? x2 mais y2 mais z2, que eu obtive diretamente aqui da nossa conta, né, por integração, né? E, claro, mais uma constante de integração que eu vou obter a partir daquele ponto de referência que eu acabei de mostrar, né? A partir da escolha do ponto de referência e o valor da potencial naquele ponto de referência, eu consigo determinar quem é a constante de integração final C. Mas a cara no espaço, né, ou seja, qual é que é a cara em termos das coordenadas da função energia potencial associada àquele campo de força, é esta cara aqui. Eu só vou mostrar para vocês rapidinho, porque a gente já conhece o que está acontecendo ali, né? Lembrar que realmente aquele campo de força que eu acabei de escrever, que eu estou fazendo a conta do U dele, né? Eu conheço a expressão dele, né? Se vocês olharem a cara do campo de força, basicamente os componentes aqui são as componentes do vetor posição, né? Que é x, y, z, a menos do fator menos 2, que é comum a todas as componentes, né? Então dá para ver que essa força F, na verdade, pode ser escrita como sendo o vetor menos 2 vezes o vetor posição, né? Então, se eu multiplicar por menos 2 o vetor posição, eu vou obter esse campo de força aqui, o campo de força F. Bom, eu sei que campo de força, para ser conservativo, tem que ter rotacional nulo, né? Então, se eu pegar a expressão da F, que é menos 2 vezes R, e calcular o rotacional, né? Calcular o rotacional dessa força, que no nosso caso aqui é calcular, no final das contas, calcular o rotacional do vetor R. Na aula passada a gente mostrou que o rotacional, explicitamente a gente fez a conta, né? O rotacional do vetor posição, que não deixa de ser um campo de força, né? E as coordenadas dependem fazem variar o vetor posição ponto a ponto no espaço, né? Como o rotacional de R é zero, automaticamente o rotacional desse campo de força também vai ser zero, e a gente consegue mostrar então que a F é uma força conservativa usando o fato que ela é um campo de força irrotacional. Bom, até aqui eu só fiz aplicações dos conceitos que a gente definiu e estudou, discutiu na aula passada, né? O que eu quero fazer agora é
mostrar para vocês que em que condições a energia mecânica do sistema vai ser conservada. Em quase todos os casos que eu mostrei ali, as energias potenciais só depende das coordenadas, né, x, y, z. Às vezes só depende da altura, às vezes só depende da distância x. Pode acontecer, nesse último caso, ela depende de todas as coordenadas, né, x, y, z, de uma forma específica, né. Até se eu voltar nessa força aqui, esse último caso nosso, né, onde a força é -2 vezes o vetor posição, né, este caso aqui é a generalização da lei de Hooke para o caso 3D. Se vocês olharem aqui, ver cada expressão das componentes da F, né, a partir das componentes do vetor posição, tu vai ver que a componente x da F é -2x, né? -2x é lei de Hooke, né? É uma força atrativa que varia com a distância no eixo dos x, né? A mesma coisa para o eixo dos y. Eu tenho lei de Hooke para a componente y da força e, finalmente, lei de Hooke para a componente z. Então, basicamente, esse campo de força aqui, atuando sobre uma partícula, funciona como três molinhas, uma em cada direção, né, com exatamente o mesmo K, né, o K aqui das 3 molinhas, entre aspas, né, é -2, né, ou 2, na verdade, né, o K. Então, aqui eu tenho a generalização da força elástica para o caso tridimensional, né. Bom, onde é que eu vou usar uma coisa desse tipo, né? Por exemplo, o pessoal da física mecânica clássica usa uma força desse tipo, que é elástica 3D, né? Para modelar, por exemplo, o movimento oscilatório dos elétrons num sólido, por exemplo. Eu posso considerar que os elétrons do sólido se movimentam como osciladores harmônicos, né? Nas 3 direções espaciais. E num caso de uma outra simplificação, eu posso assumir que as frequências de oscilação em cada direção são exatamente as mesmas, né? Até depois, mais adiante no curso, a gente vai mostrar o caso geral, onde as frequências não precisam ser exatamente as mesmas, né? Mas dá para ver que para cada direção, basicamente, eu tenho força elástica em cada direção e com o mesmo K. Se eu tenho o mesmo K, a frequência de oscilação em cada direção é exatamente a mesma, né? Aí eu estava discutindo que todas as energias potenciais que eu falei só dependiam das coordenadas. Em nenhum caso eu coloquei dependência explícita do tempo, mas pode, né? Poderia ter uma energia potencial que poderia ter dependência explícita com o tempo. Onde pode acontecer isso? Exemplos onde pode acontecer isso, onde a energia potencial pode depender do tempo explicitamente. Por exemplo, quando tu está analisando o campo eletromagnético, né? No caso do campo eletromagnético, tanto o E quanto o B, né? O campo elétrico e o campo magnético. Vamos olhar o campo elétrico, né? Se eu estou descrevendo o campo elétrico da radiação, por exemplo, né? O campo elétrico associado com a radiação é oscilatório no tempo, né? Uma função periódica do tempo, né? Uma forma de cosseno seno de ômega t, né? Onde o ômega é a frequência, né, de oscilação do campo, né? Se esse campo elétrico variável atuar sobre uma partícula, eu vou, claro, desenvolver trabalho, né? Essa força elétrica vai realizar trabalho sobre a partícula, e o trabalho realizado vai depender explicitamente do tempo, porque a força vai depender do tempo, né? A força elétrica, né? Que é variável, né? Se o trabalho realizado pela essa força é variável, automaticamente a energia potencial também vai ter dependência temporal, porque lembra que o trabalho realizado por uma força conservativa está associado com a variação da energia potencial. Então, o trabalho está conectado com energia potencial. Então, como o trabalho realizado pela força elétrica, por exemplo, para um campo eletromagnético, né, que é variável e explicitamente dependente do tempo, né, a minha energia potencial também vai depender explicitamente do tempo. Se eu tenho fontes móveis de carga também, eu vou ter um potencial um potencial elétrico, né, que é dependente explicitamente do tempo. Só para contextualizar para vocês que pode ocorrer que eu tenho campos conservativos onde o potencial pode depender, a energia potencial, né,
pode depender explicitamente do tempo, né? Além das coordenadas. Claro que no campo eletrostático, que é a maior parte do tempo a gente está analisando, como o nome está dizendo, né, eletroestático, se ele é estático, ele não depende do tempo, né? O campo só depende das coordenadas. Mas eu posso ter campos que dependem explicitamente, campos e potenciais que dependem explicitamente do tempo, né? Então eu quero analisar aqui em que condições a energia mecânica vai ser conservada no caso geral, onde eu tenho forças conservativas, e o caso geral, onde o meu potencial pode depender explicitamente do tempo também, além das coordenadas. Então, para fazer isso, eu vou escrever a expressão da energia mecânica, que é a soma da energia cinética mais a potencial, e eu vou estar interessado na variação temporal, né, da energia mecânica. Se a variação temporal da energia mecânica for zero, a energia mecânica é conservada. Se a variação temporal da energia mecânica for diferente de zero, significa que a energia mecânica não é conservada. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar quanto é que é a expressão geral para a variação temporal da energia mecânica. Como é que ela varia no tempo, né? Bom, ela é igual à variação temporal da cinética, mais a variação temporal da energia potencial, onde a energia potencial, estou assumindo que ela pode também ter dependência no tempo, no caso mais geral possível. Vamos calcular a primeira derivada, a derivada temporal da energia cinética, né? A energia cinética, a dependência no tempo está implícita na velocidade, né? Isso é um meio mv quadrado, né? Então, lembrando, na aula passada a gente já fez essa conta, quando eu faço a derivada temporal, né, do v quadrado, eu posso escrever isso em termos do produto escalar v escalar dv dt, né, certo? Aqui a massa já está... Lembra que eu tenho a derivada é 2v, v ponto, né? Tem exatamente essa expressão aqui. O 2 é cancelado pelo 2 que sai da derivada, né? E se eu pegar a massa e combinar aqui com a velocidade, eu ainda posso escrever isso como v escalar de derivada temporal de mv. mv é o momento linear da partícula, né? Então eu tenho v escalar a taxa de variação temporal do momento linear da partícula. Pela segunda lei de Newton, né, a taxa de variação temporal do momento linear da partícula é a força. Então eu consigo mostrar que a taxa de variação temporal da energia cinética é igual ao produto escalar força vezes V, né, força escalar V, né, ou seja, força escalar dr dt. Então está aqui, calculei separadamente qual é a taxa de variação temporal da energia cinética, né? É F escalar dr dt, ou seja, F escalar a velocidade, né? Agora vamos fazer o tratamento da variação temporal da U, taxa de variação temporal da U, né? Lembrando que U, ela depende das coordenadas e explicitamente do tempo, nesse caso geral que eu estou analisando. Lembram x, y, z, como da partícula se movimentando? X, y e z são funções implícitas do tempo. Então, quando eu calculo a derivada no tempo, né, a derivada ordinária no tempo, eu posso escrever usando regra da cadeia, né, porque U depende de t, x depende de t, y depende de t, z depende de t e U ainda depende explicitamente de t. Então, a derivada pode ser escrita usando a regra da cadeia deste modo aqui, né? du dt pode ser escrito como du dx dt mais du dy dt, dt, du dz dt mais du dt dt. Então, eu estou usando a regra da cadeia, lembrando que x, y e z dependem do tempo, né? Bom, é uma tripa aqui que tem 4 termos para ser calculados, né? Que envolve quantidades que eu já vou analisar quem são agora aqui, né? Bom, calculei explicitamente quanto é que é a derivada de U relativa a t, lembrando que x, y, z depende implicitamente do tempo. Se eu lembrar qual é a expressão do gradiente de U, é um vetor, né, cujas componentes são as derivadas de U relativa a x, y, z. Tá aqui, esse é o gradiente de U. E quem é o vetor velocidade? Ou seja, o vetor dr dt, que é o vetor velocidade, né? As componentes dele são as derivadas das coordenadas, né? Ou seja, o deslocamento no tempo dt, né? O deslocamento dx dt, dy dt, dz dt, ou seja, os componentes do vetor velocidade aqui estão explícitas, né? Se eu fizer o produto escalar dessas duas quantidades, o gradiente de U escalar com o dr dt, o
que basicamente é multiplicar componente a componente aqui, né? Você consegue mostrar que os primeiros 3 termos que tem aqui, na derivada de U relativa ao tempo, né, as que dependem de derivação em coordenadas do potencial, né, vezes taxa de variação temporal das coordenadas em si, né, basicamente é exatamente, esses primeiros termos é exatamente o produto escalar gradiente de U com dRdt. O produto escalar desses dois vetores aqui, tá? E lembrando, ponto final, né, o último passo aqui é lembrar que o gradiente de U está relacionado com a F, né? F é menos gradiente de U, então automaticamente gradiente de U é menos F. E aí eu consigo mostrar qual é que é a cara da taxa de variação temporal da energia potencial, no caso geral, onde U pode depender do tempo também explicitamente. É menos F escalar V mais a taxa de variação temporal explícita de U relativo a T, né? Ou seja, a derivada explícita do U relativo ao tempo. Somamos, né, essas duas taxas de variação temporal, né, para obter a taxa de variação temporal da energia mecânica. Certo? A taxa de variação temporal da energia mecânica é a soma desses dois termos. A gente sabe quanto vale esses dois termos, né? O primeiro e o segundo termo, né? As variações temporais de T e de U. Quando vocês veem claramente que eu tenho cancelamento, né, da quantidade que eu produzo escalar V, F escalar V, né? E só sobra um termo aqui não nulo, né? Que é justamente a derivada parcial da energia potencial em termos explicitamente do tempo, né? E aí eu tenho a condição, para esta equação aqui, a condição em que a energia mecânica para um sistema sujeito a forças conservativas vai ser conservada. Para não ter taxa de variação temporal da energia mecânica, necessariamente, né, eu não posso ter dependência explícita no tempo na energia potencial. Se eu não tenho dependência explícita no tempo na energia potencial, essa derivada aqui vai ser zero, né? O del T, como eu não tenho dependência explícita no tempo, vai ser zero. E aí a taxa de variação temporal da EMEC vai ser nula. Nesse caso, então, a EMEC vai ser uma constante de movimento, né? Se a sua taxa de variação temporal é nula, ela não depende do tempo, né? Ela é sempre a mesma constante, né? Para qualquer ponto espacial e tempo, né? Isso, então, significa que a EMEC só vai ser conservada para campos onde a energia potencial, né, não depende explicitamente do tempo. Se depender explicitamente do tempo, a energia mecânica não vai ser conservada, né? Eu vou ter uma taxa de variação da EMEC explicitamente. Então aqui eu já consegui determinar em que condições a EMEC vai ser conservada. E o passo final aqui da aula, né, a gente está no caso onde a EMEC é conservada, ou seja, onde a U não depende explicitamente do tempo. Eu vou mostrar para vocês que eu consigo obter muita informação sobre o movimento da partícula sujeito àquele campo de força só analisando a função energia potencial em termos das coordenadas, né? Então, se eu conheço a função energia potencial em termos das coordenadas, a gente é capaz tanto de prever qual é que é a lei, né, a equação de movimento, né, as equações de movimento, e também estudar qualitativamente o comportamento do movimento da partícula em todo o espaço. Então, eu vou fazer duas análises. Uma é tentar construir as equações de movimento usando a conservação da EMEC e a partir do conhecimento do potencial, e depois um caso mais geral, onde a gente vai analisar apenas qualitativamente o movimento, né, sabendo a estrutura da dependência espacial da energia potencial. Então aqui eu vou simplificar, né, com esse meu primeiro exemplo, eu vou simplificar o caso unidimensional. Então eu tenho um movimento só na direção X. Obviamente, nesse caso, o meu campo conservativo tem um potencial, uma energia potencial, que depende só das coordenadas. No caso aqui, só tem uma coordenada, que é a coordenada X, né? Então, eu tenho campo conservativo. No caso unidimensional,
A energia potencial associada com esse campo conservativo, qual seja ele, né, vai depender só da coordenada x, né. E, claro, automaticamente a gente já sabe, como a U aqui não depende explicitamente do tempo, a EMEC é uma constante de movimento. Ela é conservada, né. Bom, se eu sei que a EMEC é uma constante de movimento, e eu sei a expressão da EMEC, né, no caso 1D aqui, né, é a soma da cinética, energia cinética, mais energia potencial, e eu sei que a energia potencial depende explicitamente aqui das coordenadas, da coordenada. Isso eu vou escrever em termos da velocidade da partícula, né, e da forma do potencial, né, da energia potencial. Como eu sei que a EMEC é uma constante, né, eu consigo multiplicar a expressão da EMEC por 2 sobre m, né, e com isso eu consigo isolar v quadrado. Né? Eu consigo mostrar que v quadrado, a velocidade ao quadrado da partícula, nesse campo de força conservativo, está conectado, claro, com a massa da partícula, mas com a relação entre o valor da EMEC e o valor da energia potencial ponto a ponto no espaço. Então, se eu sei que enquanto vale essa variação aqui, né, valor da EMEC, que é uma constante, menos o valor da energia potencial ponto a ponto, eu sou capaz de mapear todos os valores possíveis do quadrado da velocidade, certo? Posso isolar a velocidade, o módulo, né? A velocidade como função do tempo, né? Que aqui na mecânica é a taxa de variação temporal da coordenada x, né? Então eu tiro raiz quadrada, claro, eu tenho o sinal mais ou menos aqui, né? Que vai aparecer. O sinal mais ou menos aqui, a menos da raiz, tem a ver com a direção, né? O mais e o menos significa direção e sentido, na verdade só sentido, né? Do vetor velocidade, né? O sinal mais aqui tem a ver com partículas se deslocando para a direita, né? E o sinal menos tá relacionado com a partícula se deslocando na direção para a esquerda, né? Claro, com o sistema de coordenadas onde o x cresce para a direita, né? A partir da origem. Então, a questão do sinal aqui na expressão da velocidade, que vem ali da raiz quadrada, que eu tenho que calcular, né? Tem a ver com a direção, né? O sentido do movimento, né? Paralelo com o crescimento do x ou inverso, né? Mas a dependência toda no espacial está aqui, né? Está dentro da raiz. Se vocês olharem essa equação que eu mostrei aqui, né? dx dt, uma função que depende de x explicitamente aqui, né? Eu consigo ver que isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, né? Em x, né? Então, a variável dependente é o x e a variável independente é o tempo. Eu consigo resolver explicitamente a equação de primeira ordem, a equação diferencial de primeira ordem, né? Ou seja, x como função dos tempos, né? Isso é a equação horária do movimento, né? Por separação de variável, né? Então, eu vou separar aqui a variável x da variável t, a variável dependente da variável independente, certo? A variável x é toda essa tralha que está dentro da raiz, né? Todo mundo que depende de x passa para a esquerda, e tudo que depende não de x, ou seja, do tempo, para a direita. Aqui, claro, depois que eu separei as variáveis, eu vou fazer as integrações na posição e no tempo. Aqui, como eu falei para vocês, para economizar tempo, eu vou explicitamente escrever os limites de integração usando as minhas condições iniciais, né? Então, para tempo igual a t0, eu vou designar que a minha posição é x0. Para tempo igual a t, a minha posição é x. Então, aqui, em t igual a t0, a posição da partícula é x0. E em tempo igual a t, a posição da partícula é x. No lado esquerdo, a integração é trivial, né? A integração de dt nesses limites. Isso vai dar t menos t0, explicitamente aqui. No lado direito, aqui, né, quando eu integrar, eu vou ter que calcular aqui essa integração de x0 até x, dessa função que vai aparecer aqui como integrando, né? Claro que a integração que eu vou obter aqui vai ser simples, difícil, mais ou menos complicada, mais ou menos complicada, solúvel analiticamente, não solúvel analiticamente, ou seja, só numérico, né? Independente da cara explícita, da forma funcional explícita da função energia potencial em termos das coordenadas. Né? Mas igual, eu estou falando no caso geral, né? Sabido a expressão da energia potencial em termos da coordenada x, eu sou capaz de obter a equação horária de movimento se eu conseguir fazer a integração em x aqui, certo? Se é
integrável, eu consigo calcular tanto numericamente ou analiticamente a equação de movimento. Né? Eu vou ter uma função de x igual a t menos t0. Então, é o caso geral. Eu consigo, a princípio, obter a equação de movimento só sabendo a expressão da energia potencial em termos da coordenada. Eu vou fazer um exemplo prático aqui, né, que é obter a equação de movimento do sistema massa-mola. Via segunda lei, eu teria que resolver uma equação diferencial de segunda ordem, né, para obter a equação de movimento. Né? A força aqui é força elástica, ou seja, é uma força que depende da posição, né, da posição x a partir do indeformado da mola, né? E usando a segunda lei, isso vai virar uma equação de segunda ordem ordinária, homogênea, que eu tenho que resolver, né? Que aí o pessoal conhece. Mas igual, eu teria que usar a segunda lei e resolver uma equação de segunda ordem. Aqui eu vou resolver o mesmo problema, ou seja, obter a equação de movimento do sistema massa-mola, ou seja, como é que funciona um x como função do tempo, né? As posições da massinha como função do tempo, não usando a segunda lei de Newton, mas sim o fato que a energia mecânica aqui é conservada, certo? Eu tenho uma força conservativa aqui, né? Aqui não importa que a massa, o peso e a normal estão sendo cancelados, então isso aqui não vai influenciar nada no movimento, né? O que interessa é a força conservativa associada com a força elástica da mola, né? Cujo potencial, a energia potencial eu conheço. A energia potencial elástica de uma mola é dependente da distância x a partir do indeformado, né? Então eu vou coincidir o indeformado da mola com a origem do meu sistema de coordenadas, né? Isso a gente conhece então quanto é que é a expressão da energia potencial. No caso do sistema massa-mola, a energia potencial depende do quadrado da distância x a partir do indeformado que eu coincidi com o zero das sistema de coordenadas. Né? A frequência de oscilação até a gente conhece, né? Ela está relacionada com o K da mola e a massa da partícula acoplada com essa mola, né? Que é o ômega zero ao quadrado, né? É a frequência angular ao quadrado de oscilação do sistema massa-mola, né? Mas aqui eu vou analisar tudo em termos da energia potencial e não da segunda lei. Né? Ou seja, vou aplicar aqui na equação que eu acabei de demonstrar, né? A expressão da U e tentar resolver o lado direito. Então, para resolver o lado direito, eu preciso entender quem é o argumento da raiz quadrada. O argumento da raiz quadrada é 2 sobre m é a diferença entre a EMEC e o valor da energia potencial escrita em termos das coordenadas. No caso do sistema massa-mola, eu sei explicitamente a dependência em x. Né? É um meio de kx2, né? Onde x é a distância a partir do indeformado da mola ou da origem do meu sistema de coordenadas zero. Então, o argumento ali da raiz quadrada, né, o argumento que está dentro da raiz quadrada é essa quantidade, né, diferença da EMEC com a potencial. Aqui eu coloquei explicitamente a expressão da energia potencial elástica da mola, que depende de x quadrado, né. Aqui eu estou fatorando K sobre M, tá? Porque ela aparece, 1 sobre a massa aparece em ambos os lados, então eu vou fatorar K sobre M. Quando eu faço isso, claro, eu vou ter que reescrever o que sobrou aqui, né? Claro que K sobre M fatorado dá x quadrado no segundo termo, menos x quadrado no segundo termo, e eu reescrevo o primeiro termo aqui. Você consegue ver se eu multiplicar K sobre M com essa expressão que eu escrevi aqui, eu vou recobrir 2E sobre M. Certo? Então sobra 2E sobre K aqui dentro, né? Onde eu cancelo aqui as massinhas. Né? Então, o argumento da raiz quadrada é K sobre M, 2E sobre K, que é uma constante, porque a M aqui é constante, né? Menos x2. Lembrando que K sobre M é o quadrado da frequência angular de oscilação, é o ômega zero quadrado. 2E sobre K é uma constante que eu vou chamar de A2, tá? Então, o argumento da raiz quadrada aqui, no caso da força elástica, é isso aqui, ômega zero quadrado, A2 menos x quadrado. Coloco isso lá no argumento, né, da raiz quadrada, dentro da raiz quadrada, na minha equação dinâmica que eu acabei de derivar aqui, né, usando conservação da EMEC. E aí eu consigo mostrar que T menos T0 é o resultado desta integração aqui, né? Integração em x, né? Aqui o ômega zero quadrado dentro da raiz pode sair para fora, né, o ômega zero. Né? Então, basicamente, eu vou ter que resolver esta integração em x. Né? Essa integração em x, por sorte, né, essa integral é conhecida, né? É analítica. Né?
tem a raiz quadrada de A2 menos X2, né, aqui no denominador. Isso aqui corresponde à integral que dá como resultado a função arcseno, né, de x sobre a. Então, o resultado dessa integração é analítica, que é conhecido, é a função arcseno de x sobre a, né? Claro, já calculado nos nossos limites que eu já coloquei, né, x0 até x. Então, eu calculo explicitamente, sei quem é o resultado da integração, isso é t menos t0, né, 1 sobre ômega 0, que está aqui, e o resultado da integração, substituindo os limites de integração, né, é a função arcseno de x sobre a, calculado de x0 até x, substituo os limites de integração no arcseno, né, então eu vou ter arcseno de x sobre a, que é o limite superior, menos arcseno de x0 sobre a, que é o limite inferior para x, né. Se vocês olharem bem aqui, arcseno de x0... Bom, x0 sobre a é uma constante, né? x0 é a posição inicial e a é uma constante, porque ela depende da energia mecânica, que é uma constante de movimento, né? Então, tudo isso aqui é uma constante. Eu vou chamar de sigma, certo? Essa constante aqui, certo? Basicamente, sigma, que na verdade é a fase, né, da oscilação, tem a ver com o arcseno da posição inicial dividido por a, onde a depende da energia, né? Então, aqui eu só estou condensando a notação. Então, eu isolo o arcseno de x sobre a, que é a dependência explícita em x, né? De todo o resto, né? Multiplico ômega 0 por t menos t0, está aqui, e chamei essa parte constante de sigma. Com isso, eu consigo mostrar que arcseno de x sobre a é essa constante sigma, do lado de cá, né? Mais ômega 0 t menos t0, certo? Ou seja, aqui para obter x, eu vou aplicar a função inversa do arcseno, né? A função inversa do arcseno é o seno, então eu vou aplicar a função seno em ambos os lados desta equação aqui, né? Com isso, aplicar a função inversa sobre a arcseno vai dar o argumento aqui, né? X sobre a, e do lado direito eu vou ter seno de todas essas coisas aqui, né? Sigma mais ômega 0 t menos t0. Se eu quiser simplificar, eu posso dizer que o tempo inicial, né, é t igual a 0, se eu quiser. E aí eu fico com a cara que a gente já conhece, né? X de t, passo a para cá, né? Seno de ômega 0t mais uma fase, né? Com a dependente do valor da EMEC, né? O a eu já defini lá antes, a quadrado era 2e sobre k, né? Então aqui eu tenho já explicitamente a equação horária. A equação horária é uma função periódica do tempo, eu obtive isso corretamente. E, inclusive, eu consigo identificar nessa função periódica quem é a frequência de oscilação, né? A frequência angular, ômega 0, e quem é a fase dessa oscilação, que é o sigma. Inclusive, eu consigo calcular ele a partir das condições iniciais, né? A partir da EMEC e da x0, né? Explicitamente. Então, aqui eu recubro a equação de movimento do sistema massa-mola, não resolvendo a segunda lei, mas sim usando o fato que a EMEC é conservada, e aí eu consigo obter a equação de movimento explicitamente, analiticamente, a partir da expressão da energia potencial elástica em termos de x, explicitamente, né? Claro que se a dependência em x aqui é complicada, essa integração aqui ou não pode ser calculada, ela é divergente, né? Ou ela só é possível numérica. No caso aqui, que é quadrático na posição, a integral correspondente é analítica, né? Que deu a função arcseno. Mas é só para um exemplo onde a gente pode mostrar que se eu conheço a dependência com as coordenadas da energia potencial, talvez eu consiga resolver a equação de movimento de uma vez só, né? Só colocando ela na expressão e fazendo uma única integração, ao invés de resolver a segunda lei, né? Que é uma equação diferencial de segunda ordem, né? nas coordenadas. Aqui eu calculei explicitamente a equação de movimento, agora eu vou discutir um pouquinho com vocês bem rapidamente para terminar a aula. A análise qualitativa de um movimento, se eu conheço, né? Então a partícula sujeita a uma força conservativa, né? Que não dependa do potencial explicitamente do tempo, claro. Né? A gente pode analisar qualitativamente o movimento da partícula se eu conheço o gráfico
da energia potencial como função da coordenada, no caso aqui unidimensional em termos de x, né? Então, eu estou aqui, eu conheço o gráfico da energia potencial em termos do x, né, da coordenada, das coordenadas, e eu sei quanto é que é o valor da energia mecânica, né? Certo? Eu vou fazer análise de alguns casos genéricos, né, e a gente consegue mostrar que eu consigo explicar qualitativamente o comportamento do movimento da partícula só olhando o gráfico da energia potencial e sabendo quanto é que é o valor da energia mecânica. Tá? Como é que eu sei quanto é que é o valor, para começar, né? Como é que eu sei quanto é que é o valor da energia mecânica de um sistema que é conservado? Basicamente pelas condições iniciais, né? Então, se eu sei a velocidade inicial e a posição inicial, automaticamente eu tenho quanto é que é o valor da EMEC, né? A EMEC vai depender do valor da energia cinética inicial, ou seja, vai depender da velocidade inicial, né? E do valor da energia potencial na posição inicial x0. Certo? Então é assim que eu determino quanto é que é a EMEC. A EMEC é dado pela energia cinética inicial, mas o valor da energia potencial em x igual a x0. Certo? Como a EMEC é conservada, esse número que sai daí em joules, né, vai ser sempre o mesmo. Para qualquer ponto vai ser sempre o mesmo. Vai ser sempre esse valor que eu obtive, T0 mais o de x0. Então é assim que eu sei quanto é que é o valor da EMEC num sistema conservativo, onde a potencial não depende explicitamente do tempo. Né? Basicamente é dado pelas condições iniciais. Bom, então vamos fazer esse primeiro exemplo aqui, onde eu tenho o gráfico da energia potencial, tem esta cara aqui, tá? Ele cresce para x indo a infinito, menos infinito, ele cresce para x indo para infinito. Eu tenho um mínimo aqui, que eu até localizei quanto é que vale esse mínimo da energia potencial, é x0, né? E aqui eu tenho o valor da EMEC empoltilhado aqui na horizontal, tá? Então eu coloquei aqui o valor da EMEC que eu obtive pelas condições iniciais. Vamos supor que nesse caso as condições iniciais é tal que a energia mecânica tem este valor fixo aqui, tá? Esse valor aqui na horizontal. Esse é o valor da EMEC. Bom, aí eu vou analisar o que está acontecendo entre a relação da energia potencial com a energia mecânica, né? Lembrando, a energia mecânica que é conservada, ela é a soma da cinética mais da potencial, né? Que depende aqui da posição x, né? Eu consigo mostrar que a energia cinética, claro, né? A energia cinética é a diferença entre a EMEC e a energia da função da energia potencial, né? Energia cinética é EMEC menos energia potencial. Só que a energia potencial depende da posição e até eu conheço o gráfico. Energia cinética é sempre positiva definida, né? Então, a energia cinética é sempre uma função maior, é uma quantidade maior ou igual a zero. Né? Certo. Os pontos, né, as coordenadas x, onde a cinética é zero, ou seja, corresponde à velocidade é zero, são os pontos onde a velocidade instantânea da partícula é zero. Então, ela está em repouso, a partícula, instantaneamente naquele ponto. Ou seja, o valor da v, o vetor velocidade ali é nulo. Né? Então, no nosso caso, primeiro caso aqui, qualitativo, tem este comportamento do potencial, da energia potencial, este valor da EMEC, este valor constante da EMEC. Né? Aí eu vejo algumas coisas aqui. Primeiro, eu vejo que a energia mecânica aqui, né, que está traçado horizontal, ela corta o gráfico da energia potencial em 2 pontos, e só em 2 pontos, tá? Que eu chamei de XA e XB, tá? Aqui, ó. Esses 2 pontos, eu tenho intersecção entre o gráfico da energia potencial e o valor da EMEC. Ou seja, nesses pontos de intersecção, a EMEC é igual a U. Bom, se eu olhar aqui a expressão da energia cinética, né, os pontos onde a EMEC é igual a U são os pontos onde a energia cinética é zero. Então, eu sei que os pontos de intersecção do gráfico da energia potencial com a EMEC são os pontos onde o V é zero. A energia cinética é zero, automaticamente o valor da velocidade escalar da partícula ali é zero. Certo? Esses pontos onde a velocidade da partícula, ou a cinética da partícula, é zero, no meu caso aqui eu estou designando XA e XB, né, são chamados pontos de retorno. A gente vai ver por quê, né?
pontos de retorno são aqueles onde, os pontos onde a energia cinética e automaticamente a velocidade da partícula é zero. Neste caso aqui, nesse exemplo, eu tenho 2 pontos de retorno. Né? 2 pontos de retorno. Muito bem, determinei os pontos de retorno, é o XA e o XB, tem um mínimo aqui da potencial que ocorre em X0. Vejam bem, se vocês verem as distâncias x, ou coordenadas x da partícula, que são maiores, ou seja, estão à direita de xb, ou à esquerda de xa, vamos começar aqui com a direita de xb, né? Direita de xb é toda a região espacial para cá, ó, à direita de xb. Certo? Na região espacial à direita de xb, vocês conseguem ver que a função energia potencial é maior que a EMEC. Isso significa que nesta região aqui, maior que xb, a energia cinética é negativa. Ó. Se a EMEC é menor que o U, EMEC menor que U, ou U maior que E, né, o T é negativo. Essa região, obviamente, é uma região proibida para a mecânica clássica. Né? É uma região onde a energia cinética é negativa. Isso não ocorre. Né? Então, toda essa região à direita do ponto xb, que é um dos pontos de retorno, nesse caso aqui, né, ela é uma região proibida classicamente, ou seja, a partícula não pode desenvolver movimento nessa região espacial. A mesma coisa acontece à esquerda de XA. Na região esquerda de XA, para qualquer ponto daqui para cá, ó, a potencial é maior que a E também. Ó. Potencial maior que a E da energia cinética negativa. Então, toda essa região aqui à esquerda de XA também é proibida classicamente. A partícula não pode desenvolver movimento nessa região. As únicas regiões que classicamente a partícula pode desenvolver movimento são entre esses 2 pontos de retorno. Entre esses 2 pontos de retorno aqui, para qualquer ponto aqui entre esses 2 pontos, né, entre XA e o XB, a EMEC sempre é maior que a U, ou seja, a EMEC maior que a U, são os pontos onde eu tenho cinética, energia cinética positiva definida. Né? 0 nos pontos de retorno e variações da cinética, né? Enquanto eu vou me deslocando entre XA e XB. Vocês conseguem ver que, inclusive, aqui no menor valor aqui da potencial, eu tenho uma maior diferença entre a EMEC e a U. A maior diferença entre a EMEC e a U significa a maior velocidade, ou seja, a maior cinética. Quando eu vou chegando próximos dos pontos de retorno, as diferenças entre a E e a U vão diminuindo, isso significa que a energia cinética está diminuindo até chegar a zero instantaneamente no ponto de retorno. Então, uma partícula que está sujeita a este potencial, né, essa energia potencial advinda de uma força conservativa, ela só pode andar entre essas duas posições, XA e XB. Certo? Claro, com velocidades, energias cinéticas variáveis, dependendo da relação entre a EMEC e o valor da U dentro dessa região física, né? São as regiões onde a energia cinética positiva é definida. Né? Esse aqui é o caso típico dos movimentos oscilatórios. Né? No sistema massa-mola, por exemplo, eu tenho um potencial em que ocorre isso. A EMEC é tal que eu tenho 2 pontos de retorno e a massa conectada com a molinha, né, vai ter uma amplitude de movimento. Ela é em torno da origem, né, em torno do deformado da mola, ela se move entre menos amplitude e mais amplitude, né, ou seja, tem uma região espacial fixa em que ela está confinada a se movimentar. E, inclusive, a gente sabe que no centro, né, ou seja, na origem, no ponto de informação da mola, a energia cinética é máxima e zero, né, nas pontas. O sistema massa-mola chega no máximo da amplitude, lá ela fica momentaneamente, instantaneamente em repouso, ou seja, com V igual a zero, e depois começa a acelerar em sentido contrário de novo, né, fazendo esse movimento ad eternum. Aqui eu tenho um segundo exemplo, né, onde agora já a energia potencial tem uma outra cara, tá? Ela não tem um mínimo. Aqui era o caso onde eu tenho um mínimo local para a função U de x, né? Aqui eu tenho um segundo exemplo onde a função potencial não tem mínimo. Ela tem um comportamento monotônico aqui com a posição, né? Certo? Deixa
tipo assim. Que decresce, por exemplo, com o inverso do quadrado de x, por exemplo. Ou com o inverso do quadrado de x já é suficiente para ter essa cara aqui, né? Sem mínimos, né? Bom, aqui, e a EMEC está aqui, né? A EMEC tem um valor fixo que eu obtenho das condições iniciais e essa pontilhada horizontal que está aqui. Neste caso particular, onde eu não tenho mínimo nem máximo da potencial e só uma função monotônica de x, né? Dá para ver que a energia mecânica corta o gráfico da energia potencial em apenas um ponto, que eu estou chamando aqui de x crítico, né, o xc. Ou seja, aqui neste caso eu tenho um único ponto de retorno. Tá? Um único ponto de retorno que eu estou chamando de xc. Certo? Lembrando que esse ponto de retorno são onde a velocidade é nula ou a cinética é zero, né? Ou seja, onde a energia mecânica é exatamente igual ao valor da energia potencial naquela posição. Né? Aqui, de novo, eu tenho regiões proibidas e permitidas. Tá? Qual é que é uma cara típica para esse potencial aqui que cai, por exemplo, com X? Né? Ou é um campo elétrico de uma carga, né? uma carga Q. Né? O campo elétrico, a força elétrica devido a uma carga Q, como sendo carga fonte, né? A gente sabe que a expressão da força elétrica, força eletrostática, né? Como função da posição em X da partícula de prova, né? Cai com o inverso do quadrado da distância, né? Entre a fonte e a partícula de prova, tá? Cai com o inverso quadrado da distância. Cai com o quadrado inverso do quadrado da distância. Então, um caso típico onde eu posso ter uma energia potencial que tem esta cara é a energia potencial eletrostática, no caso 1D, né? Devido a uma carga fonte, e eu estou calculando a energia potencial para a carga de prova. Né? Bom, você vê, isso tem um ponto de retorno, aqui eu tenho uma região proibida e uma permitida, né? Você consegue ver que para a direita de XC, né? Direita, qualquer posição à direita de XC, a EMEC é maior que a U. Se a EMEC é maior que a U, a energia cinética é positivo definido, né? Inclusive está aumentando, né? A energia cinética está aumentando porque eu estou aumentando a diferença entre E e U. Lembrando que sempre a energia cinética é a diferença entre a E fixa e a U, né? Tudo bem. À esquerda deste XC, certo? A energia potencial é maior que a EMEC. Isso significa, né? Olha aqui de novo. A U maior que a E significa que a energia cinética é negativa, ou seja, é uma região proibida classicamente. Toda a região espacial à esquerda de X. Isso aqui a gente chama de barreira de potencial. Por quê? Barreira de potencial porque o movimento da partícula, se ela vem da esquerda para a direita, né, ela vai no máximo chegar nesse ponto de retorno e vai ter que retornar. Então, chega no ponto de retorno x igual a xc e retorna. Que eu tenho, se ela continuasse, ela entraria numa região proibida clássica, ou seja, ela não pode desenvolver movimento à esquerda desse ponto xc. Então, a gente define esses pontos de retorno onde a partícula entraria numa região proibida como barreiras de potencial, barreiras de energia potencial, na verdade. Né? Mas aqui é o caso onde eu tenho apenas um ponto de retorno. Então, o único movimento possível para essa partícula, né, ela é vir da esquerda para a direita e chegar no ponto de retorno e mudar de direção e voltar. Né? E aí, o último caso que eu quero discutir com vocês é o caso particular, onde a minha energia potencial, aqui eu tenho um mínimo, podia ser um máximo também, tá? Eu tenho aqui a energia potencial, o gráfico da energia potencial tem um mínimo local aqui, certo? E o valor da EMEC, neste exemplo específico, né? O valor da EMEC nesse ponto específico coincide exatamente com o mínimo do potencial. Ou seja, o valor da energia mecânica é exatamente o valor da U calculado em x0, que é o ponto de mínimo dessa função aqui. Qual é que é o movimento da partícula neste campo de força? Bom, se ela não for colocada em repouso aqui neste ponto, né, em x igual a x0, ela vai ficar parada.
Por quê? Porque eu sei que aqui, nesse ponto, a energia cinética da partícula é nula. Eu sei que o V é zero aqui nessa posição. Eu posso mostrar que neste ponto aqui é exatamente o ponto onde a força é nula, né? Por que eu sei disso? Porque eu sei que eu sei a relação entre força e a taxa de variação com a posição da energia potencial, né? Então, no caso unidimensional aqui, F igual a menos gradiente de U, significa que a componente x da força, ou seja, a força aqui sobre a partícula, né, é igual ao negativo da taxa de variação de U relativo a x. Ou seja, a derivada de U relativo a x, né? Eu sei que isso é zero, né? Se é um ponto de mínimo da U, x igual a x0 é um ponto onde a derivada da função é nula, né? Certo? Então, se a derivada da função U é nula, significa que a f de x é zero. É um ponto que é de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio porque a força naquele ponto, né, é nula. Então, aqui eu tenho um exemplo onde eu tenho um mínimo do potencial e a EMEC coincide com o valor da energia potencial nesse mínimo, né? Certo? Eu poderia ter um máximo também, eu poderia ter uma energia potencial, um gráfico da energia potencial, onde eu tivesse um máximo, né? E a EMEC coincidir com o valor da energia potencial naquele máximo. Tá? Também, naquele ponto lá, momentaneamente, instantaneamente, a energia cinética é nula, né? Ou seja, também eu posso mostrar que é um ponto onde a F é zero. Se eu estou com uma partícula numa região desse tipo, né, onde a EMEC coincide com o mínimo, o máximo do potencial, e eu fizer uma perturbaçãozinha sobre essa partícula, ou seja, fazer que ela se desloque um pouquinho em torno desse mínimo, né, dessa posição de mínimo, o que vai acontecer é que a partícula vai oscilar, né? Vai oscilar se eu estou no ponto de mínimo e ela vai embora se eu estou num ponto de máximo, né? Então eu vou analisar na aula que vem os diferentes tipos de ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio é sempre onde o valor da EMEC é exatamente igual ao valor da potencial, né? E nesses casos, o valor da F ali, naquele ponto, é zero. Eu posso ter pontos de equilíbrio estável, instável e neutro, certo? Os pontos de equilíbrio estável, basicamente os pontos de equilíbrio, do ponto de vista da matemática do negócio, né? Do ponto de vista do cálculo 1, né? Os pontos de equilíbrio do movimento têm a ver com os extremos da função, né? Os extremos da função podem ser pontos de mínimo, pontos de máximo, pontos de inflexão. Então, se eu tenho três extremos possíveis para uma função U de x, eu vou ter três pontos de equilíbrio possíveis, né? Eu posso ter pontos de equilíbrio estável, pontos de equilíbrio instável e pontos de equilíbrio neutro. Esses três casos correspondem aos valores de x que dão derivada, correspondem ao valor da derivada de u relativo a x igual a zero. Né? Que no cálculo, né, no cálculo diferencial integral, tem a ver com os pontos de extremo da função. Então, pontos de extremos da função energia potencial são os pontos de equilíbrio estável, instável ou neutro do movimento. Né? Claro que para classificar um ponto extremo específico como sendo instável e neutro vai depender de saber se ele é um ponto de mínimo, máximo ou de inflexão. Ou seja, a gente vai ter que olhar qual é que é o valor do sinal da derivada segunda da energia potencial relativa à posição calculada nesse ponto de extremo, né? Que eu estou chamando de x0. Certo? Então, dependendo do sinal da derivada segunda, a gente vai saber, vai fazer o teste da derivada segunda para saber se esse ponto de extremo é um ponto de máximo, mínimo ou de inflexão. Né? Certo? Se ele é de mínimo, o ponto de equilíbrio é estável. Se ele é um ponto de máximo, o ponto de equilíbrio é instável. E se o ponto é um ponto de inflexão, né, o extremo é um ponto de inflexão, isso é um caso onde eu tenho equilíbrio, uma posição de equilíbrio neutro. Né? Mas a gente vai ver especificamente isso na aula que vem. Tá? Como é que eu analiso os pontos de equilíbrio, né, rotulo os pontos de equilíbrio a partir da análise da derivada primeira e segunda, né,
da função energia potencial, certo? Com isso eu encerro a aula de hoje, né? A gente arremata essa parte da conservação da energia mecânica e usar o fato da conservação da energia mecânica para estudar qualitativamente e quantitativamente, depende, eu consigo até calcular coisas quantitativas, né? Do movimento da partícula sujeito a esse campo de força conservativa, onde eu conheço a cara com as coordenadas da função energia potencial.